No vídeo de hoje iremos falar sobre 10 das piores contratações da história do Flamengo. Jogadores que vieram para o rubro-negro, cercados de expectativas, muito em função de suas outras passagens por outros clubes, mas que acabaram dando mais prejuízo e raiva do que alegria. Antes da gente começar, eu peço para você, meu amigo, você, minha amiga, se inscrever aqui no IASFC. Estamos com 100 inscritos. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. Agora sim, roda a vinheta! A gente abre essa lista com ninguém mais, ninguém menos que o pentacampeão mundial Vampeta, o velho Vamp. No dia 7 de agosto de 2001, a Folha de São Paulo anunciou que o Flamengo acertou a contratação do volante, que estava no PSG, emprestado pela Inter de Milão. Para ter o jogador, o rubro-negro cedeu o atacante Reinaldo ao clube francês e um jovem Adriano, antes de se tornar o Adriano Imperador, para o clube italiano, além de 5 milhões de dólares. O Flamengo era gerido pelo fundo MSI. Porém, o clube vivia um momento difícil financeiramente, com altas dívidas e problemas políticos, além de salários atrasados. Vampeta foi uma decepção no clube. Jogou apenas 17 vezes, apenas um gol foi marcado no jogo contra a equipe do Gama pelo Brasileiro daquele ano, e que o Flamengo perdeu. Deixou o clube no final de 2001, retornando à equipe do Corinthians em 2002. Ficou marcado pela célebre frase: "Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo". Ao som de Roberto Carlos, uma recepção de rei para Vampeta. Um rei carregado nos braços do povo. A gente sabe que o Flamengo é isso, agora é esperando retribuir dentro de campo, né? De roupa trocada, Vampeta no Flamengo agora é realidade. Ele cumprimenta todos os novos companheiros e recebe boas notícias. Início de treino, fim de festa. É hora de trabalhar e pensar no próximo adversário, o Bahia. Vampeta está com a situação regularizada e já tem condições de estrear no domingo em Salvador. Vai pro jogo, não tenha dúvida. Eu vou deixar ele de fora? Quem Zagallo vai deixar de fora é Rocha. Vampeta estreia. O amigo Edilson e Juan voltam da seleção e também enfrentam o Bahia. Vampeta e Edilson vão reeditar a velha dupla baiana que tantos títulos conquistou no Corinthians. A gente forma uma parceria muito boa, um grande amigo, um irmão mais velho que eu tenho. Está todo mundo contente aí com a chegada do Vampeta, além do amigo que ele é, um grande jogador. Com certeza vai reforçar muito a equipe do Flamengo aí nesse campeonato brasileiro. Desiste de Vampeta pela direita, pela primeira vez ele sobe, ataca no cruzamento, Edilson! Pra fora! Nosso segundo jogador da lista é outro grande craque da história do futebol brasileiro dos anos 90 e início dos anos 2000. É o atacante Edmundo. O animal começou a sua carreira em 1992, atuando pelo rival Vasco da Gama, onde fez um campeonato brasileiro naquele ano muito interessante, com direito a show para cima do Corinthians na primeira rodada, metendo 4-1. Conhecido por sua força física, velocidade e pelo seu faro de gol, Edmundo foi para o Palmeiras em 1993. Ficou no clube alviverde até 1995 e lá conquistou Paulistão 93 e 94, brasileiro também por 2 vezes, também nessa mesma época, e o Rio São Paulo de 93. Na metade de 95, Edmundo acerta sua ida para o Flamengo, Mengão que naquele ano estava comemorando o seu centenário. Já tinha contratado o Romário, que na época era o melhor do mundo, foi tetracampeão, enfim. Também contratou Branco, Ronaldão, trouxe Luxemburgo. Porém, no primeiro semestre o time já tinha fracassado, perdeu a final do Carioca para o Fluminense, com direito ao gol de barriga de Renato. Para a disputa do Brasileirão, o Flamengo apostou no melhor ataque do mundo, trio formado por um jovem Sávio, pelo Romário, melhor do mundo, e pelo animal Edmundo. Porém, no final das contas, esse ataque que era para ser o melhor do mundo virou o pior do mundo, com direito à paródia do jingle da extinta companhia aérea Varig, criada pela torcida do Vasco, no jogo que terminou empatado em 1-1 pelo Brasileiro. Vale lembrar que no final da partida, Edmundo ainda foi alvo de polêmica, ao balançar o pau para a torcida rival.
O outro momento marcante não foi a sua atuação, mas sim mais confusão. Na vitória do Mengão por 3-0 para cima do Vélez no mata-mata da Supercopa da Libertadores, extinto torneio que reunia só os campeões da Libertadores até a edição daquela época, Edmundo se envolveu em briga com o Zandoná. Ed levou uma cotovelada do jogador argentino e alegou ter saído sangue, e aí ele revidou com um tapa, que foi devolvido pelo argentino, que na sequência ainda deu um socão no supercílio de Edmundo, o que desencadeou uma enorme confusão no gramado, com Romário metendo voador em Zandoná. E no final do ano, após perder todos os títulos, fez uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo flertou com o rebaixamento, foi vice ali da Supercopa da Libertadores pro Independiente. Para piorar a situação de Edmundo, ele ainda se envolveu em mais confusão, em um grave acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá na Gávea, com seu Jeep Cherokee, que bateu num Fiat Uno. 3 pessoas morreram. Edmundo dirigia embriagado, foi preso e na sequência foi liberado. Com tanta confusão, a diretoria achou por bem liberar ele para a equipe do Corinthians no início de 96. Em que ele se envolveu no último sábado, não detectaram sinais de alcoolismo ou de embriaguez no atleta. Hoje, o jogador prestou depoimento na delegacia do Leblon, na zona sul do Rio. Edmundo nega que estivesse em alta velocidade, mas olhando o estado dos carros, fica difícil acreditar. O acidente foi na madrugada de sábado. O Jeep do jogador e o Fiat Uno ficaram destruídos. Tudo aconteceu nesta curva perigosa da Lagoa Rodrigo de Freitas, depois do jogador cumpriu um roteiro que incluiu 2 bares e uma boate. 3 pessoas morreram. No enterro de Joana Martins Couto, que estava no carro com Edmundo, a família da garota apostava na culpa do jogador. Edmundo, conhecido como Animal, em função das confusões em que se mete, ontem chorou na primeira entrevista depois do acidente. O delegado que está investigando as causas do acidente quer concluir o inquérito na sexta-feira. Deve ficar pronto amanhã o laudo da perícia, que, segundo o delegado, é a peça fundamental deste inquérito. É o laudo que vai mostrar quem provocou o acidente. Todas as testemunhas envolvidas no caso já foram intimadas a depor, mas foi o jogador Edmundo o primeiro a aparecer para prestar depoimento. Mais tranquilo e acompanhado de 2 advogados, Edmundo chegou à delegacia, mas não quis falar com jornalistas. Edmundo pode ser indiciado por 3 homicídios culposos e por lesões corporais, mas isso só será decidido no final do inquérito. Edmundo tem um ponto a favor dele. Não fez exame toxicológico que poderia determinar se ele estava bêbado ou não, porque os médicos de emergência que o atenderam não detectaram nenhum sinal de alcoolismo. Roberta Campos, que estava ao lado de Edmundo na hora do acidente, garantiu agora há pouco que o jogador não estava batendo um pega com outro jogador de Jalminha. Eles estavam a cerca de 90 km por hora e Edmundo não estava bêbado nem drogado. Segundo Roberta, o Fiat Uno deu uma fechada no carro de Edmundo. Esses 5 segundos. Eu falei, Edmundo, coloca o cinto, eu puxei, coloquei, quando coloquei que eu olhei pra frente, aconteceu. E eu lembro do carro na frente do nosso, pela direita, a gente pela esquerda, fazendo a curva e o carro dando uma cortada na gente. Eu acho que foi um acidente. Um acidente. Eu acho que a intenção do outro carro também não era cortar e... Acho que foi um acidente. Pra mim, ele tava correndo. Correndo o quê? 90, não tenho noção. Não posso afirmar nada. Então, ele ficou meio fora de si. Meio, sabe, não acreditava naquilo que estava acontecendo. Ele olhava pra mim assim e falava, calma, vai ficar tudo bem. Nós fomos os primeiros a sair do carro, né? Os outros 3 ficaram presos e os outros 3 do outro carro presos também. Ele olhava pra mim e falava, calma, vai ficar tudo bem. Mas ele mesmo estava pior do que eu. Ele estava totalmente fora. A gente estava sem pensar em nada, né? A gente estava numa fase de malhar, ir à praia, sair à noite. E a vida não é isso. Acho que foi isso. É isso que eu tirei. Curtição só, não leva ninguém a nada. O atacante Edmundo chegou à delegacia do Leblon acompanhado do vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Michel Assef, e do advogado Júlio Leitão. De acordo com o delegado titular, Carlos Leba, o jogador pode ser indiciado por lesões corporais e homicídio culposo. O inquérito já foi aberto e as testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. A polícia pretende concluir o inquérito até sexta-feira.
O depoimento do jogador durou 1h30. De acordo com o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Michel Acef, o atacante reafirmou o que tinha dito ontem à imprensa, que a culpa do acidente não foi dele. Os dois carros iam pela mesma direção na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, quando o carro do jogador foi cortado pelo Fiat Uno. Depois do depoimento, Edmundo fez exame de corpo de delito. A cobertura completa com o depoimento do jogador Edmundo e a entrevista da estudante Roberta Campos logo mais no Jornal da Manchete. Agora chega de falar de craques, vamos falar agora de alguns bagres da história rubro-negra. Começamos pelo centroavante Negreiros. Após se destacar com a camisa do Londrina e também com a camisa do Rio Branco do Paraná em campeonatos estaduais de 2003 e 2004, além da Série C do Brasileiro de 2003, o Flamengo foi lá e trouxe o atacante para o elenco dirigido à ocasião por Abel Braga. Em seu primeiro jogo com a camisa rubro-negra, marcou um gol contra a equipe do Santa Cruz, que levou o Flamengo para as quartas de finais da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, essa que mais tarde, todo mundo sabe o final da história, a derrota vexatória para o Santo André em pleno Maracanã. Ao final da partida, foi chamado por Abel Braga de fenômeno. Porém, de fenomenal não teve porra nenhuma. Não caiu nas graças da torcida e só trouxe mais raiva do que alegria. Em 15 partidas, marcou apenas 4 gols, integrando o elenco vice-campeão da Copa do Brasil. Saiu do time no final de 2004 e não fez falta. Outro bagre que iremos citar aqui é o Dimba, também atacante, e que também chegou em 2004. Foi artilheiro do Brasileiro de 2003 com 31 gols, vestindo a camisa do Goiás. Despertou interesse do Mengão para a metade de 2004, após sair do Al Ittihad da Arábia Saudita. Porém, a sua chegada não foi bem vista por parte do elenco, que demonstrava insatisfação por conta de salários atrasados. Abre aspas. Se eles tinham dinheiro para contratar o Dimba, deveriam ter regularizado o nosso salário. Fecha aspas para o goleiro Júlio César. Dimba estreou em agosto de 2004. Não teve números tão desastrosos. Em 37 partidas, marcou 13 gols. Porém, impressionado pela direção e pela torcida, que esperava mais do atacante artilheiro do Brasileirão anterior, deixou o Mengo em 2005. Agora vamos falar de gringos. Na nossa quinta colocação, em 2008, chegava para o Flamengo o meia Rubens Sambueza, para suprir a saída de Renato Augusto, que à época havia saído para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Foi emprestado pelo River Plate, chegou com status de ídolo e craque, vestindo ninguém mais ninguém menos que a lendária camisa 10 de Zico. Sambueza, ou Framboesa, como a torcida apelidou carinhosamente, chegou com moral, ajudando o time a empatar em 2-2 o Fla-Flu na sua estreia. Porém, a fase dele durou muito pouco. Em apenas 7 partidas, não marcou nenhum gol e só deixou raiva na torcida. Já em janeiro de 2009, retornou à equipe do River Plate e não fez falta. O jogador é mais um craque. Jogador de seleção brasileira, revelado pelo Santos Futebol Clube e que antes estava na equipe do Grêmio, Elano chegou em 2014 para reforçar o elenco que iria disputar a Libertadores. Com muita expectativa, com status de craque, chegou para o clube. Porém, ele decepcionou e não jogou nem 10% do que ele jogava outrora. Com apenas 15 partidas e 3 gols, teve uma sequência de lesões, o que deixou ele de fora de combate por muito tempo. Em agosto de 2014, a diretoria rubro-negra devolveu o jogador ao Grêmio. Ai meu Deus, agora o nosso sétimo jogador também chegou em 2014 e trouxe muita raiva e ódio ao torcedor rubro-negro. Ninguém mais, ninguém menos que o equatoriano Frickson Eraso. Ele chegou em 2014 no Mengão com expectativa alta. Acertou um contrato de 3 anos e era bem visto pela torcida. Zagueiro alto, jovem e muito promissor, e queria jogar a Copa do Mundo. Porém, logo no primeiro jogo, ele demonstrou por que ele veio para fazer merda. Ele foi expulso no primeiro jogo, numa vitória de 5-2 do Flamengo, para cima da equipe do Macaé no Campeonato Carioca. Logo de cara já dava para ver a merda que ele era. E não satisfeito em fazer essa lambança no seu primeiro jogo, ainda fez um pênalti em Pedro Ken para a equipe do Vasco na final do Carioca, no jogo de volta. Para sorte dele, Nixon ou Márcio Araújo, sei lá, depende do ponto de vista, marcaram o gol do empate no final para dar o título do campeonato estadual. Por causa das lambanças que ele fazia, virou reserva e só jogou 7 vezes. Não deixou saudades,
mas deixou muitos traumas e ataques cardíacos na torcida. Outro zagueiro que só deixou raiva na torcida foi nada mais nada menos do que Irineu. Irineu, você não sabe nem eu. Não é esse Irineu não. Indicação do técnico Ney Franco, foi contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro em 2007. Aliás, o Irineu já tinha trabalhado com o Ney Franco no Ipatinga lá em 2005. Porém, o que só vimos dele foram falhas, gol contra e todo tipo de erro possível. Com o passar daquele ano e a chegada de Joel Santana como treinador do Flamengo para tentar livrar o time da zona do rebaixamento, Irineu foi barrado pelo Papai Joel antes da partida contra o Náutico, válida pela 19ª rodada daquele Brasileirão, após fazer gol contra no jogo contra o Grêmio, jogo que afundou o rubro-negro na lanterna daquele Brasileirão. Não deixou saudades e não faz falta nenhuma na história do Flamengo. Nosso penúltimo jogador é mais um atacante, é ninguém mais ninguém menos do que ele, Val Baiano. Val Baiano chegou com pompa na metade de 2010, após ter sido destaque do Brasileiro de 2009 pelo saudoso time do Grêmio Barueri e por uma curta passagem pelo Monterrey do México. Tinha um contrato até mais curto, até dezembro de 2011. Val Baiano chegou no clube para substituir Adriano Imperador e Wagner Love, que haviam saído por conta da crise que o Flamengo enfrentava. Estreou em 25 de julho contra o Internacional no Brasileirão. Porém, ao invés de tantas bolas na rede, vimos ele fazer só raiva na torcida. Perdeu um gol intancável contra o Guarani no Brasileiro. Em 18 jogos, marcou apenas 3 gols. Foi dispensado no início de 2011 e não se dedicou pra caralho como vimos nessa entrevista. Espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra caralho, ajudar a equipe, entendeu? E, se possível, aparecer a oportunidade pra poder fazer o gol. Joia, esse foi o Val Baiano, Daniel Pereira. E mal educado, né, o Val Baiano. Vamos lá. E pra gente fechar aqui a nossa lista, temos ninguém mais ninguém menos do que um cracaço da bola. Alex, vulgo Cabeção. Após grande sucesso no Palmeiras, onde conquistou diversos títulos, dentre eles Copa do Brasil 98 e Libertadores de 99, em 2000, após ser contratado pelo Parma da Itália, que era uma equipe da Parmalat, que também geria o futebol da equipe do Palmeiras, o treinador do Parma não viu muito futuro nele e decidiu emprestar. E uma dessas equipes interessadas foi o Flamengo, que acertou o empréstimo de Alex. Porém, como disputou o futebol masculino nas Olimpíadas de 2000 em Sydney, Alex só estreou de fato no Mengão em outubro de 2000. Chegou cercado de expectativas pelas suas habilidades, pela sua velocidade e pelo faro de gol que ele tinha. Alex era bem visto pelo torcedor rubro-negro, mesmo com a decepção da seleção olímpica. Mas o momento péssimo do clube politicamente e esportivamente só prejudicou a passagem dele. E com apenas 12 jogos e 3 gols, vindo na maioria das vezes do banco de reservas, Alex só ficou 2 meses no rubro-negro e não brilhou com a camisa pesada do Mengão. Para piorar a situação, ele não recebeu nenhum salário do clube. E com proposta para retornar ao Palmeiras, visando a disputa da Libertadores de 2001, Alex aceitou retornar a São Paulo, negociou a dívida e perdoou ela, fechando assim a lista do top 10 de piores contratações do Mengão no século XXI. Quais jogadores que você quer ver no próximo episódio? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o teu like no vídeo, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Comente e compartilhe. No card ali, no canto superior direito, tem o meu canal principal. Tem a Ianzão TV para você se inscrever. Tem a playlist com todos os vídeos, curiosidades e listas aqui do futebol. E também os últimos vídeos aqui do Ianzão FC. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!